com uma carreira construída com muitas vitórias, principalmente no Botafogo, né, Gonçalves? Agora ele vive um novo desafio, que é constar como diretor de esporte do Avaí. E essa semana especial, além do aniversário completado na segunda-feira, né, é uma semana de clássico, onde você vai vivenciar, né, o principal clássico do estado, né? Em primeiro lugar, parabéns pelos 50 anos, Gonçalves. Muito obrigado. Realmente é um ano especial, né, na minha vida. Não só por estar completando 50 anos, mas também por estar tendo a oportunidade de vivenciar esse desafio na minha carreira, né, como gestor. É algo que eu vinha buscando já há bastante tempo, vinha me preparando, investi muito tempo em estudo, né, em capacitação, em especialização. Já havia desenvolvido a atividade anteriormente, precisamente 10 anos atrás, né, onde tive também um outro grande desafio de fundar um clube empresa, o Clube da Universidade Estácio de Sá, lá no Rio de Janeiro. Foi um projeto bem legal. E aqui no Avaí a missão de reestruturar o clube, né, de reorganizar o departamento de futebol e de reconduzir o Avaí à primeira divisão do futebol brasileiro, né? E nessa semana que eu estou completando meus 50 anos, eu vou ter a chance de vivenciar esse clássico local, né, entre Avaí e Figueirense, na reabertura da ressacada. E eu espero ter muitas emoções e poder comemorar no final do jogo, né, uma vitória, dando sequência aí aos festejos do meu aniversário. Por enquanto eu ainda estou tranquilo, mas eu acredito que a partir do momento que o horário, a hora do jogo for se aproximando, a adrenalina vai aumentando. Isso é algo natural. Eu costumo participar das palestras que antecedem aos jogos, né? E algumas delas eu também faço alguma intervenção. Eu procuro falar para os jogadores, motivá-los, né? Passar um pouco da minha experiência como ex-atleta. Eu acho que isso é importante. Nós temos um grupo com atletas muito jovens e que ainda não tiveram oportunidade no futebol profissional de alcançar conquistas, né? De vivenciar a emoção dos clássicos, né? Do torcedor em campo, gritando o nome, torcendo pelo time, enfim, todos os ingredientes que fazem parte de um grande evento, de um jogo de futebol. E eu espero poder contribuir, né, com a minha experiência, com o meu conhecimento. Lembrando um pouco a sua carreira, né? Pouca gente lembra, ou até alguns até não saibam, né? Você começou, na verdade, foi no Flamengo, não é? Como é que foi esse início até chegar no Botafogo? Foi o doutor Emil que te levou ao Botafogo? Bom, na verdade, eu comecei jogando futebol aos 10 anos de idade, num clube azul e branco também, chamado Olaria, lá no Rio de Janeiro. É um clube muito simpático, de muita tradição na cidade, o chamado Clube da Rua Bariri, que fica no bairro de Olaria, um bairro da Zona Norte, da zona da Leopoldina. E me iniciei aos 10 anos, entrei de sócio para o clube, depois comecei a jogar na escolinha do próprio clube, até ser selecionado para integrar as equipes das categorias de base do clube, onde permaneci até os 17. Com 17 anos eu era juvenil e tive a oportunidade de subir direto para o profissional. E isso acabou me dando uma projeção muito boa em termos de segmento de carreira, porque o fato de ter jogado no profissional com 17 anos despertou a atenção do Flamengo. E aos 18, o Flamengo foi e adquiriu o meu passe. Na época existia o passe ainda, né? Numa negociação com o Olaria. O Flamengo adquiriu o meu passe para que eu fosse para o Flamengo e jogasse na categoria sub-20, nos juniores. Então eu cheguei no Flamengo nos juniores em 1985. Em 86 eu tive minha primeira oportunidade para jogar no profissional do Flamengo, que foi dada pelo treinador Sebastião Lazzaroni, né? Que depois ele foi treinador da seleção brasileira na Copa do Mundo da Itália em 90.
E em 87 eu me profissionalizei, né? Mas na época o Flamengo tinha um super time, foi campeão brasileiro, inclusive em 87, eu fiz parte daquele elenco campeão, assim, foi a minha primeira grande experiência já de uma conquista importante na minha carreira, convivendo ao lado de atletas já consagrados, como o Zico, como o Edinho, né? Na zaga era Edinho e Leandro, estava surgindo o Zinho, o Jorginho, o Bebeto, Renato Gaúcho era uma das estrelas do time também já naquela ocasião, Andrade, nós tínhamos uma equipe muito boa, Ailton, né? Enfim, eu não tive a oportunidade de jogar entre os titulares, mas fiquei alguns jogos no banco, participei de algumas viagens, né? E aprendi muito com aquele grupo vencedor, né? A partir daí, eu tive uma experiência de empréstimo em 1988 ao Santa Cruz de Recife, onde aí sim eu passei a jogar efetivamente como titular durante todo o Campeonato Brasileiro, que foi uma Copa chamada Copa União, onde todo jogo ao final, terminando empatado, tinha cobranças de pênalti. E aquilo foi muito bom para o meu desenvolvimento emocional, né? Porque eu, mesmo com pouca idade, o treinador achava que eu deveria participar dessa sequência de pênaltis ao final dos jogos, e aquilo era uma adrenalina muito grande. Eu apenas com 22 anos tive que vivenciar todo aquele processo, né, de amadurecimento, de nervosismo, de acerto nos pênaltis, de desperdício também, de erros. E em 89, depois do Campeonato Brasileiro de 88, o Tele Santana assumiu o Flamengo e requisitou a minha volta, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar com o mestre Tele Santana, o saudoso Tele Santana, durante 6 meses, né? O primeiro semestre todo de 89. E também tive a experiência, né, a vivência de ter disputado um clássico entre Botafogo e Flamengo e ter tido a infelicidade de fazer um gol contra num jogo que terminou empatado em 3-3, né? Aquele jogo, o empate acabou ainda mantendo a esperança do Botafogo na competição, de conquistar o turno, porque o Flamengo, nós tínhamos conquistado a Taça Guanabara em 89 no estadual, e se nós tivéssemos vencido o Botafogo naquele clássico, nós teríamos dado um passo muito grande para conquistar o segundo turno, e o Flamengo conquistaria o campeonato estadual em definitivo. Só que, em razão daquele empate, nós tivemos depois um jogo contra o Vasco e nós perdemos o jogo, o Botafogo ganhou o jogo seguinte e acabou conquistando o turno, proporcionando a final daquele campeonato entre Flamengo e Botafogo. Eu não participei da final, mas aí todo mundo sabe que o Botafogo venceu por 1-0 e acabou conquistando um título após um jejum de 21 anos. E coincidência ou não, após o término daquele campeonato, a diretoria do Flamengo estava preocupada por eu ficar marcado junto à torcida e ter, assim, torcedores não contentes com a minha permanência no elenco em função daquele gol contra, que é algo natural, né? Após todo o campeonato, há muita especulação de quem vai chegar, de quem vai sair, né, para o Campeonato Brasileiro. E, de repente, o Jorge Elal, que era o presidente do Flamengo naquela época, me chamou na sala dele e me perguntou se eu gostaria de jogar no Botafogo. E eu falei, olha, mas como assim? Jogar no Botafogo? Ele falou, pois é, que o Emil Pinheiro acabou de me ligar e ele gostaria muito de contratar você. Eu falei, olha, se eu não vou ter chance no Flamengo, meu sonho, lógico, como todos os demais jogadores jovens foram criados no Flamengo, é permanecer no Flamengo e chegar a ser titular e ter um dia o nome gritado pela imensa torcida do Flamengo no Maracanã. Esse é o meu sonho, mas se não é possível ter oportunidades aqui, eu aceito sim um desafio de ir para o Botafogo. Afinal de contas, eu vou poder permanecer na cidade, dar continuidade aos meus estudos. Eu, na época, já fazia faculdade de Educação Física, estava até prestes a me formar. E fui para o Botafogo, né, e pude conciliar
a universidade, com os treinos no Botafogo também. Comecei a ter chances de jogar no Botafogo. No ano seguinte, consegui conquistar meu primeiro título com a camisa do Botafogo, que foi o estadual de 1990. O Botafogo, na ocasião, se sagrou bicampeão estadual. Mas assim, não deu tempo de eu curtir muito aquela conquista, aquela euforia, porque na parada para a Copa do Mundo de 90, o Botafogo excursionou ao México, onde participou de um torneio junto com o Real Madrid, com o Pumas do México, com o Veracruz, que foi um torneio chamado Torneio da Amizade, na cidade de Veracruz, no México. Só que foi um torneio pela presença do Real Madrid, que foi muito visto por todos os clubes do futebol mexicano, foi transmitido os jogos ao vivo pela televisão. E ao término do torneio, ao voltarmos para o Brasil, nós jogamos a final do estadual contra o Vasco, vencemos, fomos campeões. E em seguida veio um empresário que fez uma oferta para levar eu e o Donizete, que também jogava naquele time, o Pantera, junto com outro jogador meio-campo do Vasco chamado Hernani. E a proposta foi muito boa, eu pude realizar o sonho de poder melhorar a vida da minha família, de comprar uma casa para meus pais. Então eu fui para o futebol mexicano, né? Mais um desafio na minha carreira, mais uma aventura. E foi uma experiência muito boa, uma experiência que me capacitou muito, me fez conhecer outros estilos de escolas de futebol na América do Sul. E em 95 eu achei que eu já tinha conquistado todos os meus objetivos no futebol mexicano e decidi voltar ao Botafogo. Porque quando eu saí em 90, eu fui campeão e saí logo em seguida, então ficou aquela imagem na minha cabeça da torcida gritando é campeão, gritando meu nome. E teve a alegria de voltar até junto com o companheiro, né? Com o Donizete de volta. Né? E aí eu consegui fazer um contato por iniciativa minha. Tinha um amigo meu que foi almoçar um dia no Hotel Flórida, onde o Botafogo estava concentrado, e ele me ligou e falou, estou aqui almoçando com o time do Botafogo. Eu falei, é mesmo? E eu falei, pô, gostaria muito de voltar. Vê se você fala com alguém aí de mim, aqui que eu estou no México, mas que eu estou querendo voltar. E ele comentou lá com uma pessoa que comentou com o Antônio Rodrigues, que na época era vice-presidente, e ele comentou com o Carlos Augusto Montenegro, que era o presidente, e aí eles me ligaram. E eu falei, não, quero voltar muito e tal. Não, que a gente quer montar um time pro brasileiro. E aí eu voltei e logo que eu cheguei no Botafogo, eu falei, tem que trazer o Donizete também, que está lá, que está muito bem, foi considerado o melhor atacante da competição passada, nós fomos campeões juntos. E aí eles iniciaram as negociações para trazer o Donizete. Então, na verdade, nós voltamos emprestados, eu e o Donizete por um ano, com o preço do passe fixado. E aí, como conquistamos o Campeonato Brasileiro, eles não tiveram outra alternativa a não ser dar um jeito de comprar o nosso passe, né, na época. Mas felizmente, assim, para a minha história, para a minha vida, aquilo foi sensacional. Foi um marco na minha carreira, aquele título, porque eu conquistei o Campeonato Brasileiro, que era um sonho meu de ter o meu trabalho reconhecido a nível nacional, e você só consegue isso através de uma conquista nacional, né? E logo em seguida já todos me conheciam, já tinha o respeito da imprensa, e aí veio a seleção brasileira, né? Eu não esperava, já com 30 anos, ter a oportunidade de estrear numa seleção brasileira. E mais uma vez a mística e a superstição que envolve o Botafogo, o treinador Zagallo também, com toda essa mística, ele achava que na seleção brasileira tinha que continuar com os jogadores do Botafogo, que era uma tradição ao longo dos anos, de ser o clube que mais tinha cedido jogadores para a seleção brasileira em Copas do Mundo. E eu aproveitei aquela oportunidade. Fui campeão da Copa América em 95. Lembra a primeira convocação? Qual foi a partida? Foram 24 jogos, né? Na seleção. Foram 24 jogos no total. A primeira convocação foi por uma excursão para a Europa, num amistoso contra a Rússia. Foi meu primeiro jogo. Foi um empate em 1-1. E assim, para minha sorte e felicidade, no segundo jogo dessa excursão, a seleção brasileira foi convidada para inaugurar o estádio novo em Amsterdã, a Arena Amsterdã, contra a seleção holandesa. E foi um empate em 2-2 e eu fiz um gol. Foi meu primeiro
gol com a camisa da seleção. Então, assim, eu estava estreando na seleção brasileira e ainda consegui fazer o meu primeiro gol, primeiro e único, diga-se de passagem, porque a qualidade da seleção brasileira, dos atletas do meio para frente, era muito grande. Então, assim, a gente só tinha chance de tentar fazer um gol numa jogada de bola parada, num escanteio ofensivo, mas era muito difícil, porque a seleção brasileira criava e construía a maioria de seus gols através de jogadas mesmo, trabalhadas e tal, pela qualidade e habilidade dos jogadores de meio e ataque, né? Então aí com a seleção brasileira eu tive a chance de permanecer por 3 anos e alcancei o objetivo de jogar uma Copa do Mundo, né? Pois é, cara, como é que é para um jogador, o sonho de todo jogador, pelo menos até muito tempo atrás, né? Hoje a gente já não vê muito essa ambição, né? Mas era disputar a Copa do estar na seleção, disputar uma Copa do Mundo, né? Como é que é um jogador, como você falou, que aos 30 anos já não esperava estar numa seleção brasileira e chegar numa Copa do Mundo e, porra, aquela mística. A Copa do Mundo é mágico demais, né? E aquela em especial foi a Copa, né? Porque foi considerada a Copa do século por ser jogada na França, né? Um país com muita história, né? Com muita tradição cultural e, enfim, dentro do continente europeu, pelas batalhas de Napoleão, as conquistas, enfim, existia assim um clima realmente fantástico, né? As pessoas que viajaram do Brasil para aquela Copa do Mundo foram assim, voltaram muito enriquecidas, né? Não só pela qualidade de organização daquele mundial, mas por todo esse envolvimento e histórico, né? De oportunidade de conhecer melhor a cultura europeia, especialmente a cultura da França. Então foi assim uma Copa muito amistosa, né? Com pessoas do mundo inteiro. E aquilo fortaleceu a nossa equipe, porque nós fomos um pouco, talvez, desacreditados, né, pelos resultados, mas nós éramos os atuais campeões mundiais. E talvez os resultados de empate, o último jogo nosso antes da viagem, nós perdemos para a Argentina no Maracanã por 1-0, e aquilo deu assim criou uma expectativa de dúvida em relação à performance da nossa equipe naquela Copa, mas com o passar dos jogos a equipe foi crescendo, era de fato uma equipe muito qualificada, né? O Ronaldo Fenômeno no auge, nós tivemos a infelicidade do corte do Romário, né? Que se machucou antes daquele Mundial. E aí a sorte não esteve do nosso lado exatamente na final daquela Copa, né? Porque o Ronaldo teve o problema dele de saúde, o que viabilizou ele entrar em campo em 100%, né? Das condições dele. A gente acabou perdendo um jogo histórico, né? Que vai ficar marcado aí na história das Copas. Então, Gonçalves, muito sucesso na carreira. Muito sucesso na carreira não, né? Continue sucesso na carreira. Boa sorte no Clássico amanhã. E obrigado aí pelo esse bate-papo aí, que foi fantástico aí. Rever a sua carreira, né? Obrigado a você, né, pela oportunidade de fazer essa retrospectiva da minha carreira, da minha vida, né, nesse ano que eu completo 50 anos. Espero que vocês gostem, né, ou possam relembrar esses momentos aqui que eu pude relatar. Foram momentos especiais e maravilhosos na minha vida. Te agradeço aí pela oportunidade. Um abraço a todos e vamos em frente.